Romanos capítulo 6, eu vou ler os 11 primeiros versos desse texto, onde a Escritura diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram o fato que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que palavra, ao mesmo tempo exortativa e ao mesmo tempo esclarecedora. O texto, a gente vê o apóstolo Paulo começando com uma pergunta: nós vamos continuar no pecado para que a graça aumente ainda mais? Já que a pergunta dele é como se alguém estivesse falando assim: bom, se quando a gente peca, Deus graciosamente nos perdoa, para a gente experimentar mais da graça, vamos pecar mais, porque Deus falou que vai abençoar e vai nos dar graça. Então, é quase que um incentivo para o pecado. O apóstolo Paulo diz: não, de modo nenhum. A questão é, como um crente em Cristo Jesus, um servo de Deus, uma pessoa que está em Cristo Jesus, ela deve entender estas verdades para viver de maneira prática. O que eu posso afirmar para vocês antes de qualquer coisa é que uma pessoa que está em Cristo, ela vai enxergar o mundo através de novos olhos. Os olhos que agora têm a lente da graça de Deus e do Evangelho. E agora o nosso discernimento a respeito das coisas são possíveis serem santos para glorificar e agradar a Deus, porque essa lente tem a sabedoria de Deus. E agora a sabedoria de Deus me leva ao discernimento, ao entendimento e ao viver segundo Deus. É isso que acontece quando Deus abre os nossos olhos para que contemplemos a beleza da sua obra. E eu creio que esse período que a gente pensa tanto a respeito da obra de Cristo na morte e na cruz, na morte da cruz e na tumba vazia, nós devemos entender tudo isso, não na ótica de um cristianismo que se acostuma com esse hábito de que na Páscoa a gente tem um canto diferente, um coral diferente, um culto diferente. É muito mais do que isso. Muitos pensam que o cristianismo é apenas uma promessa futura, alguma coisa que está para acontecer. Mas isso não é verdade. Paulo mostra que estar em Cristo, essa é a expressão que ele usa aqui, é algo que acontece agora. É claro que tem implicações futuras, mas já tem implicações imediatas. Eu já sou salvo. Eu já pertenço a Cristo. Eu já fui unido a Cristo. Eu já fui representado por Ele na cruz. E isso tem significado na minha vida hoje. Eu me tornei um servo de Deus, um cristão. Uma tarja de identidade está ali com o sangue de Cristo. Esse tem a marca do Cordeiro. Essa é a ideia.
E aqui no capítulo 6 de Romanos, o cristão é alguém que segue a Cristo. É um cristão que exalta a Deus. É um cristão que combate o pecado. É um cristão que corre atrás da justiça. É uma pessoa que tem a exaltação, o combate, a perseguição das coisas corretas, colocadas no devido lugar na sua vida, porque agora ele tem Cristo consigo. Porque agora Cristo lhe dá a oportunidade de entender essas coisas. Nós vivemos ainda como pecadores que estão sendo santificados. Semana passada, na minha mensagem para a igreja, eu falei da luta interna, ou batalha interna do cristão, lembram? O apóstolo dizendo, olha, com a minha mente eu sirvo ao Senhor, mas com os meus membros eu ainda fico satisfazendo a minha carne. Desventurado homem que sou, porque o bem que eu queria fazer, eu não faço, e o mal que eu não queria fazer, esse eu faço. E aí ele mostra como que é essa dinâmica da santificação. É uma dinâmica que aponta para uma perfeição, mas nós vamos depender de Deus hoje, amanhã e eternamente. Mas agora já existe uma realidade, e que aponta para frente. Queridos, os nossos problemas, eles começam nos nossos pecados. Eu vou repetir. Os nossos problemas começam com os nossos pecados. Com aquele que foi herdado de Adão e com o exercício dessa prática da natureza caída no dia a dia. O pecado é um inimigo. O pecado é alguma coisa difícil. E é tão difícil que, por causa dele, nós até ficamos doentes. Nós perdemos a noção daquilo que pode trazer equilíbrio para nós. Não é porque eu sou mais pecador ou menos pecador, mas é porque eu sou pecador. E algumas pessoas, por causa disso, elas têm muitas dificuldades. E às vezes dificuldades emocionais. E às vezes essas dificuldades emocionais, elas se tornam físicas. Quando nós olhamos para Davi, que havia feito algo completamente errado ao querer a mulher de um outro homem, e de armar tudo para ele ter aquela mulher para si, até mesmo planeja a morte daquele homem, aquilo consumiu a mente, o coração de Davi. Ele ao invés de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu errei, eu pequei, deixa eu refazer aqui, deixa eu mostrar que eu realmente estou arrependido, eu entendi, eu estou triste por causa disso, eu quero fazer de maneira diferente. Ele ficou com aquilo e vivendo aquelas situações, que ele sabia que era errado. Ele dizia, enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu não falei com Deus a respeito do meu pecado, os meus ossos envelheciam, eu sentia dor no corpo. É interessante, tanto a mente dele quanto o coração dele adoeceram. Quantas pessoas, quantos de nós, muitas vezes, nós estamos vivendo tristezas do coração e marcas no nosso coração que precisam ser tratadas. E a única coisa que precisa acontecer é eu entender a obra de Cristo e me comportar adequadamente diante da obra de Cristo. E todas essas coisas são graciosamente curadas em nós pela ação do Senhor. Parece que é simples, pastor, mas não é simples. Eu sei que não é simples. Mas lembra, a vida, a atitude de um cristão correta, ela provém, ela é consequência de um entendimento de Deus, da sua graça, do meu pecado e da redenção que Ele deu para mim na cruz. Quando isso é compreendido, minha vida é tratada. Quando? Todos os dias. E eu e você precisamos disso. Então, essa é a pergunta que Paulo faz no verso 1 do capítulo 6 de Romanos. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Que coisa esquisita. Ele fica pensando ali, a objeção
dessas pessoas? Como é que eu vou falar contra essas pessoas? Como é que eu vou brecar para que elas não estejam se sentindo então livres para pecar? Possam pensar, como lhes disse agora mesmo, se eu sou justificado pela fé, sem obras, isso é um incentivo para o pecado, não? A resposta foi, de modo nenhum. De jeito nenhum. Não existe possibilidade. Existe uma expressão de negação dupla. Não, não. De modo nenhum. Não, não. A graça de Deus é tão maravilhosa que pode parecer permissiva, mas em momento algum ela é. O que Paulo nos mostra é que justamente porque a graça é tão abundante, ela transforma. Ela me faz verdadeiramente uma nova criatura. As minhas mágoas, tristezas, ansiedades, dúvidas, o sentimento de impotência que existe em mim, que é real, é verdadeiro, todos nós temos, só pode ser tratado na suficiência da graça de Deus. E é por isso que no capítulo 6, no verso 2, na segunda parte ele diz, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? De modo nenhum devemos pecar mais. É o contrário. Nós temos que viver fora do pecado, não no pecado. Se nós vivemos ainda no pecado, nós que já morremos para ele, nós estamos negando aquilo que Cristo é na nossa vida. Essa palavra que ele traz não é uma ordem, mas uma declaração de identidade. Paulo está dizendo que os que estão em Cristo já morreram para o pecado. Quando ele diz já morreram para o pecado, ele está dizendo esse pecado já não é o seu rei, o seu Deus, aquele que manda em tudo. Agora, a partir da graça de Deus na sua vida, você pode, em nome de Jesus e no poder de Cristo, vencer a tentação. Dizer não para o inimigo, que muitas vezes é a sua carne. Dizer não para o inimigo, que muitas vezes é o mundo. E dizer não para o inimigo, que boa parte das vezes é o inimigo chamado diabo. Aquele que quer destruir-nos. Aquele que quer nos fazer pecar. Aquele que quer fazer de um crente um exemplo de mau crente. Aquele que quer nos tirar das mãos do Senhor e jamais fará isso. Morrer para o pecado significa que ele não tem mais domínio sobre mim. Vamos dar uma caminhadinha, volta no capítulo 5. No verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. O que o texto está dizendo é que o pecado entrou por Adão e trouxe morte. Aí você vai no verso 21, que está antecedendo aí o capítulo 6. E diz, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Ei! Jesus agora é o nosso Senhor. A morte não tem mais domínio sobre mim, nem o pecado. Capítulo 6, verso 6. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. O texto está falando de certas realidades do homem que estão sendo mudadas. Primeiro, em Adão, você está morto. A morte reina em você. Antes de Cristo, os homens são escravos do pecado. Depois, no verso 12, o pecado não deve reinar em nós. E depois, no verso 13, ele diz, nós não devemos entregar o corpo nosso e a nossa vida ao pecado. É isso que significa o não ter domínio mais sobre nós. Aquilo que era a nossa realidade, deixa de ser.
Aquilo que era a minha vida natural, eu vivia sem preocupação. Eu cometia pecado como uma vantagem para mim. Como algo legal. Como alguém que, conversando comigo há 2 anos atrás, nas vésperas do carnaval, dizendo que o filho tinha algumas pessoas com ele, algumas mulheres com ele, e ao todo eram 5. Mas ele é viril. Eu falei, a senhora falou isso comigo mesmo assim? A senhora está entendendo desse jeito? Porque a gente estava falando que no mundo contemporâneo tem uma tendência muito grande de crescer o homossexualismo pela forma que ele tem sido tratado. E ela disse, graças a Deus que meu filho é. E o exemplo dela foi esse. Que coisa louca é essa? É algo natural. Quanta vantagem sobre o pecado. Eu ganhei dinheiro diante daquele que era mais fraco e que ele estava com dificuldade e não podia manter a sua casa. Então eu fiz um preço bem baratinho para eu tomar vantagem sobre isso e eu oprimo aquele que é mais pobre. O autor de Tiago diz que não pode fazer isso. Mas faz isso e depois conta para o outro, olha, eu comprei baratinho, a pessoa estava com a corda no pescoço, é uma senhorinha de idade, e aí ela teve que vender, vendeu para mim e eu ganhei dinheiro. Cometa um pecado como se não fosse pecado. Essa é a natureza, é a realidade do homem. E Paulo está dizendo isso. Estas coisas foram mortificadas em nós. Mas elas eram reais. A morte reinava por causa daquilo que veio de Adão. Nós somos escravos do pecado antes de Cristo. O pecado reina sobre nós. E é tudo muito natural a ponto de nós nos entregar o nosso corpo para o pecado. Deus tenha misericórdia. Contudo, no verso de número 14, o texto é claro, o domínio do pecado foi quebrado, porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Morrer para o pecado é experimentar uma ruptura, uma quebra verdadeira com o poder do pecado na minha vida. Queridos, isso tudo está ligado à obra de Cristo Jesus. Quando o pecador peca, ele não está morrendo, porque ele já está morto. Ele simplesmente está dando evidência de que espiritualmente ele está morto. Mas o cristão, quando ele age segundo a palavra e sabedoria de Deus, ele está vivo. E as suas atitudes é segundo a vida de Cristo nele. E deve demonstrar isso. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós estamos espiritualmente mortos para o poder do pecado. E nós estamos vivos por causa da vida que Cristo nos dá. Como isso acontece? E aqui vem a teologia do texto. Através da união com Cristo. O título que eu pus para o sermão de hoje é Mortos com Cristo para o pecado e ressuscitados com Cristo para a vida. Aí eu simplifiquei para colocar na internet chamativo, né? Mortos e ressuscitados em Cristo. Mas a morte é para o pecado e a ressurreição é para a vida. E eu tenho que entender isso. Por que morte e ressurreição com Cristo? Porque essa é a linguagem bíblica. Não só no texto de Romanos 6. Mas existe uma quantidade imensa, por exemplo, Paulo em Colossenses capítulo 2, depois finalzinho do capítulo 2 e capítulo 3 de Colossenses, ele diz que nós somos mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo. Se nós somos mortos para o pecado, por que nós vivemos ainda com algumas práticas daquele que é morto? Essa é a linguagem de Paulo ali em Colossenses capítulo 3. Depois ele diz, se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós temos que pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive.
Nós temos que fazer coisas segundo esse modelo de Cristo. Então, essa linguagem é uma linguagem bíblica. Em Efésios capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo chega para os crentes e diz: como que vocês, sendo crentes, estão agindo como se fossem gentios? Com a mente esvaziada, fútil, cometendo pecados como gentios. O que Paulo estava dizendo é: existe uma nova realidade, por que vocês não estão vivendo segundo essa nova realidade? Então, creio que de maneira prática, unir com Cristo, a união com Cristo. Quando Cristo morreu, eu estava ali representado. Quando Cristo ressuscitou, eu estava ali representado. Isso significa morte com e ressurreição com. Porque Ele é o meu representante. Ele fez algo em meu lugar para me deixar como alguém que vive com convicção de que aquelas coisas realmente acontecem a meu favor. Como que eu e você, o crente, está morto para o pecado? Porque ele está unido a Cristo. Olha só, no verso 3, é dito que nós somos batizados em Cristo. No verso 3 ainda, o texto diz que nós somos batizados em sua morte. No verso 4 diz que nós fomos sepultados com Ele. No verso 5 diz que nós somos unidos com Ele na morte. No verso 5 ainda, unidos com Ele na ressurreição. No verso 6, nós somos crucificados com Ele. No verso 8, nós morremos com Cristo. No verso 8, nós vivemos com Ele. Vocês estão percebendo que o texto está o tempo inteiro unindo Cristo a nós? E unindo nós a Cristo? Nós em Cristo e Cristo em nós. Mostrando que existe uma intimidade entre a obra de Cristo e aqueles pelos quais Ele fez essa obra. Então entenda o seguinte: você crê no Senhor Jesus? Ele é seu Senhor e é seu Salvador. Isso é porque Deus, na sua bondade, te encontrou com a bondade dEle. Ele trouxe você até Ele. Ele te deu fé e você crê. E a partir do momento que você crê, é como se você tivesse aquilo que Cristo fez na cruz e na tumba. Você tenha todos os efeitos disso a seu favor. Você estava espiritualmente simbolizado lá. E tudo aquilo tem significado. Mas é em Cristo, em sua morte, com Ele, com Ele, com Ele, com Ele, com Ele, com Ele. São todas essas expressões que a gente vê na sequência do verso 3 ao verso de número 8. Essa união com Cristo. Não é à toa que existe essa repetição que o apóstolo Paulo traz no texto. E que quando a gente lê de uma vez assim, é poético, é lindo. Então entenda, a nossa união com Cristo é fundamental para caracterizar a nossa identidade, para ser a base da nossa identidade. Se eu e você estamos em Cristo, tudo o que aconteceu com Ele agora pertence a nós. É essa a argumentação de Paulo. E eu preciso entender isso. Como que isso se manifesta? Como é que dá essa união entre eu e Cristo, entre o povo de Deus em Cristo? Vamos lá. Primeira coisa, o texto diz que nós somos batizados na sua morte, verso 3 e verso 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que somos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Por duas vezes ele traz, na verdade 3 vezes ele traz, no verso 3 e 4, a expressão batizados em Cristo. Batizados. Na morte pelo batismo. Isso não significa o batismo físico como um instrumento de salvação. Não significa que na hora do batismo eu sou ajuntado a Cristo e naquele momento o meu pecado é pago. A gente sempre
tem que entender que batismo simboliza algo. O que o batismo simboliza? Simboliza uma união espiritual. Ontem, conversando com 2 irmãos, na hora do almoço, e a gente estava conversando sobre a profissão de fé, sobre o batismo, sobre a bênção disso. E aí um deles disse, então nós somos salvos no batismo. Eu disse, de forma nenhuma. Nós somos salvos quando, pela graça de Deus, através do Evangelho, Deus nos convence que somos pecadores. Deus nos mostra Cristo como a bênção dele para mim, para que perdoe os meus pecados. E Ele me dá a fé, eu creio nisso. Eu sou salvo quando eu creio. Mas e o batismo? O batismo é simplesmente um testemunho de algo que já aconteceu na minha vida. Quando a pessoa está aqui, antes de batizar, eu pergunto, você crê no Deus Pai? Você crê no Deus Filho? Você crê no Deus Espírito Santo? Ele diz, creio. Você crê que Jesus morreu na cruz em seu lugar? Creio. Você crê que o Espírito Santo é o selo de Deus na sua vida? Creio. Você crê na Escritura, tanto Novo quanto Antigo Testamento, como Palavra de Deus? Eu creio. Você se compromete com esse Deus? Me comprometo. Ele está dizendo, olha, eu crio, eu sou quem crê. E só diante disso, a gente diz então, receba o sinal externo que Deus permitiu que nós usássemos para a lembrança daquilo que Deus já fez na nossa vida, mas também para nos abençoar como corpo de Cristo. Naquele momento existe bênção, mas naquele momento existe uma identificação pública daquilo que já é a minha identidade na comunhão com Deus. O batismo não salva, mas ele mostra, em um determinado momento, esse indivíduo se derramou diante de Deus. Se esvaziou da sua arrogância, de tudo, e ele se derramou diante de Deus. E Deus o traz como filho, como servo, e agora com humildade e alegria, eu chamo Deus de meu Pai, meu Papai do céu, eu chamo Ele de meu Senhor. Então, quando o texto está dizendo aqui, a respeito do batismo, a gente tem que entender que isso não significa que aquele batismo com água, físico ali com água, salva. Mas ele simboliza a minha união com Deus. Em um dado momento, Deus me uniu a Ele. Historicamente, temporalmente. A minha, por exemplo, foi no comecinho da década de 80. Eu não devia ter dado data. A gente se entrega, né? Mas foi por aí. Um jovem já. Sabe quando você coloca um anel no casamento? Aí você vai lá e coloca o anel. O anel não faz o casamento. O casamento não é um anel. Mas simboliza os sentimentos que existem. Simboliza um compromisso que eu já assumi com a pessoa. Eu estou simplesmente agora de maneira oficial, diante de Deus e diante dos homens, e diante do meu amado, diante da minha amada, falando a respeito de um compromisso que foi assumido diante de coisas que me levou a confiar e desejar isso com toda a minha alma, para todo sempre, até que a morte me separe dessa pessoa. E esse anel é simplesmente um sinal de algo que já existe. E aí no casamento um fala as juras, os votos, e aí eu disse, cadê as alianças? Eles trazem as alianças, eu dou para o rapaz, ele na noiva, eu dou para a noiva, ela no rapaz, e ali existe o sinal de algo que eles já fizeram. Eu disse, eu te amo, e você sua, eu vou ser seu, eu vou ser fiel a você, eu vou te honrar, eu vou me comprometer, eu vou te ajudar a conduzir a nossa casa, e que Deus nos ajude nisso. O batismo é assim. O batismo é um testemunho desse compromisso que eu tenho com Deus, porque Deus me convenceu. Porque Deus age no meu coração e o amor dele me inundou. E eu digo, não posso ser outra pessoa a não ser de Jesus. Morrer com Cristo significa morrer para a penalidade do pecado. Quando nós nos unimos a Cristo, agora Cristo chega diante do Pai, e o Pai no trono diz, e este aqui? Jesus diz, eu morri por ele, ele foi unido comigo, ali na cruz ele estava comigo, ele creu em mim,
E aí o pai bate o martelo e diz: por causa disso, por causa dessa união com meu filho, está justificado. E agora não existe mais penalidade de morte para mim. Jesus morreu a minha morte. É isso o significado do batismo. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, sendo unidos pelo batismo. Pelo símbolo daquilo que Cristo fez em nós. Mas o texto diz, no verso 4, na segunda parte, e no verso 5, que nós fomos também unidos com Cristo na ressurreição. E diz assim, assim também nós, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Deus me uniu na morte, mas agora eu sou com Cristo. Na hora que Ele ressuscita, eu com Ele ressuscito. E isso também tem um significado, uma simbologia e uma aplicabilidade muito importante. Ele diz, se somos ressuscitados com Ele, verso de número 4, nós devemos andar em novidade de vida. E é por isso que bota na sua cabeça, cristão verdadeiro, que não tem a sua vida transformada, questione essa verdade. Eu estou dizendo para você se autoanalisar. Se a sua vida com Deus, a partir do momento que você diz que creu nele, continua a mesma, com os mesmos hábitos, com a mesma visão de mundo, com a mesma ignorância que havia antes, questione. É provável que você gostou da mensagem, mas você não se entregou. E você continua vivendo na sua força. E é por isso que você continua nos mesmos pecados. Não existe novidade de vida. O apóstolo Paulo está dizendo, aquele que foi ressuscitado, este anda em novidade de vida. Mas é interessante porque o texto também dá uma conotação futura. Observem bem que no verso 5, o texto diz, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando nós vamos ali para o original, é futuro que está aqui. É futuro. É interessante, hoje eu já tenho que ter novidade de vida, mas eu vou experimentar ainda algo mais da ressurreição no futuro, que é aquela ressurreição física. Aquela ressurreição quando Deus vai nos dar um corpo completamente transformado para a glória eterna. Então a ressurreição é muito interessante porque ela tem implicações aqui hoje e ela tem implicações futuras. O Dr. John Piper, num sermão que ele faz do verso 1 ao 5, ele fala a respeito da ressurreição no aspecto futuro. Ele diz, olha, a ênfase de Paulo aqui é no futuro. E eu tenho que ser fiel ao texto, diz ele. Ele diz, apesar de que, e aí ele mostra outros textos da Escritura, como eu falei para vocês agora mesmo, de Colossenses e outros, de Efésios, ele diz, mas observe bem, tem implicações agora, porque hoje eu vivo em novidade de vida. E eternamente é completamente nova. Completamente nova. Então, o crente vive agora uma nova realidade e aguarda uma plenitude dessa realidade na eternidade. A ressurreição de Cristo traz para nós muitas coisas novas. A vitória para nós faz de nós uma nova criação. Esse é o que é dito, ou isso é o que é dito em Gálatas capítulo 6, verso 15. Você pode pôr o texto aí para nós? Gálatas 6,15. O texto diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Quando Deus nos une a Ele na sua morte e ressurreição, nós somos nova criatura. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Pode pôr para nós.
o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, a partir do momento de que eu creio em Cristo, eu sou unido com Ele na morte, eu sou unido com Ele na cruz, o que está acontecendo é uma nova aliança. Então, existem expressões na Escritura que apontam para algo que ocorre, ou cumprimento de algo que ocorre, como promessa de Deus nessa união com Cristo. Efésios capítulo 4, verso 24, diz que existe uma nova humanidade. Pode pôr para nós? 4, 24 de Efésios. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Você estava colocando o anterior, né? E a se revestir de nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então existe uma nova humanidade, uma nova natureza. E no capítulo 7 de Romanos, no verso 6, diz: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a quem estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, ou seja, segundo uma nova vida no Espírito. O que eu quero que os irmãos entendam é que quando a obra de Deus é aplicada em nós, através da fé, a união com Cristo na morte e na sua ressurreição, nos faz pessoas diferentes. Agora eu sou o servo do Senhor Jesus. Eu não sou só pecador, eu sou um pecador regenerado. Eu sou alguém que Deus começou e vai até o final fazer uma obra perfeita em mim, para que eu viva eternamente nos céus com Ele. Então, queridos, a cruz, ela paga o preço do pecado. Agora, o túmulo vazio, ela é a prova de que o pecado já foi vencido. Olha, está pago. Existe morte, mas a morte foi vencida. Existe vida. Eu e você somos crucificados e revivificados em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo continua aqui agora no verso 6 e no verso 7 de Romanos, ele volta a falar da crucificação com Cristo, dessa união. Ele fala do velho homem que foi crucificado com Cristo. E isso se refere à minha condição como aquele que é descendente de Adão. Ele está dizendo, olha, aquele velho homem, que tinha aquela velha natureza, aquele velho coração, aquela velha tendência, aquelas coisas que eram próprias de algo pecaminoso. O texto diz, esse velho homem, que era segundo Adão, é retirada. Na crucificação, nossa inclinação natural para o mal, era domínio do pecado em nós, é vencido. O que Paulo está afirmando é que o corpo do pecado foi desativado. Já viu aqueles filmes de ação, que tem uma bomba que vai explodir, e o cara da ação, ele luta, ele bate, ele apanha, ele corre, vence, fica pendurado no carro, e vai, e aí no filme, o trem está quase zerando para a bomba explodir, e aí faltando 1 segundo, 2 segundos, ele clac. A bomba foi desativada. A nossa bomba se chama pecado, e a consequência dela, puf, morte. E Deus vem e desativa o poder da morte, o poder do pecado. Eu estava programado para morrer, mas Deus vem com Cristo Jesus, e Ele pega aquela morte e joga em cima de Cristo, e aí, puf, a bomba que é para mim é desativada. E ela foi colocada em Cristo Jesus. E nele, ela continuou e explodiu. Mas a que era para mim, foi para Ele. No momento certo.
O que Paulo está afirmando aqui é que o corpo do pecado foi desativado. Eu não tenho mais aquela tendência, eu não tenho mais aquela angústia, eu não tenho mais aquela dor, eu não tenho mais aquele peso, eu não tenho mais a disposição para o pecado. Agora a disposição da minha vida é Cristo Jesus e a vida com Ele. Ontem o pastor Nathan colocou um videozinho que ele produziu com a voz da Sofia. Lindíssimo. Eu compartilhei assim de montão, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver o videozinho da criança pegando a Bíblia e da criança entendendo e orando e da criança chamando as outras crianças dizendo: vamos compartilhar isso, vamos desativar bombas. É mais ou menos isso. Vamos desativar essa tendência que está na vida das outras pessoas e que foi desativada da minha vida por causa de Cristo. Isso não significa que o pecado foi erradicado. Não é essa a ideia que o texto traz. Mas que ele não reina mais sobre a minha vida. Ele não é mais o meu Deus. Não é ele que determina mais o que é natural. O pecado para mim se torna um peso muito grande. E eu não quero mais. E quando eu peco, eu choro. Eu me angustio. A minha alma dói. Eu ouço os aplausos daquele que serve o diabo do meu lado, batendo palma e dizendo: muito bem, fez. E você diz: muito mal, por que eu fiz? E eu volto para Deus. Agora não é mais algo que traz prazer, que continua na minha alma. Agora o pecado não tem mais domínio, nem as consequências dele na minha existência. Esse é o morrer com Cristo. Morrer para o domínio do pecado que me dava prazer. E agora o que me dá prazer é Cristo e a vontade dEle. A sabedoria dEle e o discernimento que vem da sabedoria dEle. A escravidão acabou. No verso 7 diz: pois quem morreu está justificado do pecado. Ele não tem mais peso. Eu fico preocupado porque muitos crentes vivem como se ainda estivessem acorrentados. E eu quero te dizer, querida, em Cristo Jesus, a prisão está aberta. Saia do pecado que te aprisionava. Tantas pessoas nos buscam com diversos problemas, os mais diversos. Às vezes tem o mesmo nome, né? São vícios, pecados morais, são coisas assim. Mas quando você olha para cada vida, tem as suas variáveis. Mas uma coisa é comum. Quando a ansiedade é fruto do pecado na vida de um cristão, não existe solução, a não ser que ele volte para Cristo. Não tem. E aquele que vem e não é um cristão, para falar a respeito das suas situações: minha casa está desmoronando, a minha relação com a minha esposa está desmoronando, eu vejo que eu sou muito errado também, mas ela é... O caminho inicial é: entregue a sua vida para Cristo. Experimente da transformação em novidade de vida. Porque a partir da sua vida, Deus vai transformar outras vidas e os seus relacionamentos serão mudados. Esses dias um jovem me procurou. Crente, cresceu no Evangelho. Eu fui pastor dele. Trabalhou com coisas e ministérios da igreja. Ele cresceu assim na adolescência, no começo da mocidade e tudo. Há uns 2 anos ele se desvia de Deus. Aquilo traz angústia para ele, traz tristeza e consequências, porque ele começa a dar oportunidade para a natureza caída ainda se manifestar. Eu disse para ele: querido, você sabe a solução disso tudo. Você já aprendeu. Mas ele precisava ouvir de novo. Você tem que reconhecer seus pecados. Você tem que se prostrar diante de Deus e dizer: pequei contra o Senhor. Tem misericórdia de mim. Busque a graça de Deus. E as coisas vão começar a mudar aí dentro. E ele chora diante de Deus, se prostra diante de Deus. E ele conversa com Deus. E a hora que ele termina de orar, ele faz... Eu falei: eu entendi. Ele falou: entendeu o quê?
E eu falei, o seu suspiro. Eu entendi o seu suspiro. Foi colocado diante de Deus e Deus já está agindo. É assim que Deus faz, queridos. Muitas vezes nós, crentes, ainda vivemos como se estivéssemos acorrentados a pecados e não dessemos conta de sair deles. Amado, você está brigando sozinho, tendo Deus e o poder dos poderes na sua vida com o Espírito Santo dele, e você está desobedecendo ao Senhor e entristecendo o Senhor. Pare! Lembre que a corrente foi quebrada, que a cela foi aberta. Saia! Em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus, viva a alegria e a paz no coração daquele que venceu o pecado e a escravidão do pecado. Com alegria. Pare de ter peso de consciência e tenha uma consciência limpa pelo sangue de Jesus. Saia. Nós somos unidos com Cristo na cruz para viver isso, irmãos. Só um minutinho, irmãs. Você pode levar o microfone para ela lá? É a Aline lá atrás. É bem interessante essa questão que o senhor fala, assim, de como Deus faz mudança na nossa vida, né? Antes de ontem para ontem, aconteceu um episódio muito pesado. Meu esposo é bombeiro e ele pegou uma ocorrência que a pessoa estava no meio da rua com eixo caveira. E é muito pesado para a gente, porque na nossa igreja presbiteriana, batista e tal, a gente fala muito dessas áreas de demônio, né? E quando você bate de frente com uma pessoa realmente endemoniada, você fala, meu Deus, e agora? Só que meu esposo tem 14 anos que a gente está junto. Então, assim, há 14 anos ele vive com a serva de Deus. Todos nós somos fracos e tudo. E a minha mãe é uma mulher de muita oração. Então, toda a minha família é evangélica por parte materna e tal. Então, ele viveu nesse meio. São 14 anos vivendo nesse meio. E aí, esse demônio virava e falava assim, vocês vão para o inferno. E vocês vão para o inferno. E cheio de alunos em curso, né? Assustados e pastores assustados no meio, que são bombeiros. E aí um que é muito antigo, que é primeiro sargento, ele assustado. Aí eu falei, amor, mas ele não chegou perto? Ele falou, não, ele não chegava perto. Só um que chegou perto, bem assim, tranquilo, e meu marido bateu de frente com ele. E quando você está de forma envergonhada, quando você está fazendo coisas erradas, o diabo te envergonha. E o diabo envergonhou um deles de forma assim gritante. Falou tudo que ele fazia fora do trabalho. E aí virou piada, né? Entre os meninos, porque, tipo assim, nossa. E ele não negou nada. Ele não negou absolutamente nada. E aí meu esposo pegou, fez as manobras, contornaram e levaram ele para o hospital. Mas não adianta, né? Porque ele falou assim, ele tinha uma força sobrenatural. E era o tempo todo rindo e falando, vocês vão para o inferno comigo, vocês vão para o inferno. Aí meu marido virou e falou para ele assim, eu não vou para o inferno com você, porque o que está em mim é mais forte do que está em você. E assim, meu esposo não é evangélico. E assim, eu fiquei tão encantada com o poder de Deus na vida dele, que quando ele chegou em casa, ele falou assim, amor, eu quero que você ore por mim, faça uma oração forte. Aí eu olhei para ele e falei assim, Mar, o que está acontecendo? Oração forte. Uma oração forte. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ele foi me contar. Então, assim, o meu Deus, praticamente ele falou assim, olha, você não vai tocar em mim porque minha mulher é crente. O Deus dela está em mim. E eu achei muito interessante, assim, para ver o quanto Deus, ele age em nós e através de nós. Uhum. Amém. Obrigado, querida. Pois bem, nós somos unidos com Cristo na morte, para vencermos e sairmos da escravidão. Lembra, corrente quebrada, cela aberta. Já não me segura mais, em nome de Jesus. Segundo, nós somos unidos na sua vitória. Esses versículos do verso 8 ao verso 10, aí do capítulo 6 de Romanos, eles oram para o futuro. Para o futuro. Também cremos que viveremos
com Ele. A gente tem que entender que a morte de Cristo, ela é definitiva. E fez o que tinha que fazer, cumpriu o propósito. Jesus não tem que morrer mais. No Antigo Testamento, imolava-se um animal, depois no outro dia fazia isso de novo, era o sacrifício. Ele era repetido, porque ele tinha que ser repetido. Mas agora diz a Escritura que Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados, para sempre. Nós já vimos isso em Hebreus. Jesus morreu e ressuscitou uma única vez e de maneira definitiva. Para que sejamos aqueles que morremos para o pecado, estamos com cadeias abertas e agora podemos viver para Deus. Essa é a motivação final. A vida que eu e você agora vivemos, ela deve ser para a glória de Deus. Assim como Cristo morreu e ressuscitou e vive eternamente para a glória de Deus. A obra de Cristo na minha vida, a Páscoa, se existe um motivo dela para nós, é para que entendamos que essa obra foi feita. E quando cremos em Jesus, tudo isso é aplicado em nós, porque fomos unidos em Cristo na sua morte e na sua ressurreição, para que nós pudéssemos viver para Ele, para a glória de Deus. E agora tudo o que acontece na minha vida é novidade de vida, não é mais segundo a velha natureza, segundo o homem preso pelo pecado, pelas armadilhas do pecado. Agora não, eu vivo na liberdade do Espírito, na paz do Espírito, no consolo do Espírito, na esperança do Espírito, e tudo isso para a glória de Deus. E isso tem que ser verdadeiro para mim, a ponto de, seja lá o que ocorrer, eu lembre que a maior herança que eu já tenho está garantida. Se vier alguma coisa contra mim, se é morte, se são inimigos, se é o próprio diabo, eu estou mais do que tranquilo, porque eu sou mais do que vencedor através de Cristo, porque eu fui unido a Cristo. E agora eu vivo para Cristo. No sentido prático, hoje é tempo de colocarmos isso dentro da nossa mente e coração de uma forma intensa. Caso contrário, a gente só vai lembrar de alguma coisa. A pergunta é, o que isso tem a ver comigo hoje? E é isso que tem a ver. Com a conclusão, estamos mortos para o pecado. Verso 11, ele diz, assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Eu vou fazer uma perguntinha bem simples para os amados. Você está em Adão ou em Cristo? Se você ainda está em Adão, está espiritualmente morto, apesar de estar vivo, fisicamente. Mas se você crê no Senhor Jesus e está em Cristo, a vida de Cristo se torna a sua vida para sempre. Se você já está em Cristo, você tem que entender que embora você lute contra o pecado, existe realmente uma luta interna no homem cristão. Embora você esteja ainda lutando contra o pecado, você sabe que em Cristo Jesus você pode vencer. O pecado não é mais nosso Senhor, mas Cristo. E pela graça você pode dizer não ao pecado, e sim para Deus e a sua palavra. Como é que a gente coloca isso de maneira mais prática ainda? Pense um pouquinho em um pecado que você gostaria de vencer. Eu se levantasse aqui, talvez alguns teriam vergonha de dizer os pecados que todo dia tem na mente e no coração. Mas pense você aí no pecado que você gostaria de vencer. E lembre-se, você não está mais em cadeias e em escravidão. Em Cristo, há vitória e pode mudar. Você foi liberto e é livre em Cristo Jesus. A vida
que é morta para o pecado e viva para Deus, é a melhor vida que existe. Não existe nada melhor que isso. O cristão, ele está sendo transformado todos os dias. O verdadeiro cristão. Pela nossa comunhão com Cristo Jesus, a nossa união com Cristo, nós saímos da morte e ressuscitamos para uma nova vida. Se você perguntar para mim, existe algo melhor? Eu digo não. Existe algo mais belo ser transformado dia a dia para ser como Cristo Jesus? Algo mais belo? Eu digo não. Algo de maior esperança do que saber que a eternidade sem pecados está reservada para mim por causa de Cristo? Não. Nada supera isso. Que esse dia seja um dia de entendimento da obra especial de Deus e eficaz a nosso favor. E que isso transforme o nosso comportamento como servos de Deus. Você está livre para glorificar a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus bondoso, obrigado pela obra perfeita de Jesus. Confessamos, ó Pai, que em alguns momentos nós nos vemos presos em coisas difíceis para nós. E nos esquecemos, Pai, que em Ti já somos vitoriosos. Vivemos, ó Pai, cambaleando, com correntes nas pernas. E ao invés de sermos ligeiros e crescentes na vida cristã, andamos devagarzinho e caindo daqui e dali. Ó Deus, leva-nos a compreender que através de Cristo nós estamos livres, desimpedidos e habilitados para vivermos na Tua presença nesse mundo sem nos contaminar com ele. Faça a Tua obra em nós, ó Pai. Se entre aqueles que estão aqui ou compartilhando desse momento através da internet, ainda não tem, entregue a sua vida ao Senhor, ainda está submisso à sua natureza, Deus permita que esse seja o momento da entrega ao Senhor, da sua vida inteira, para que seja abençoado com a vida eterna, através do perdão de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração grata, que fazemos em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.